De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Tá no ar mais um programa de Olho na Inclusão aqui no canal de YouTube da Organização Nacional de Cegos Brasil, ONCB. Eu sou Gustavo Torniero e a partir de agora notícias de inclusão, acessibilidade e pessoas com deficiência. Agnaldo Borcati, seja bem-vindo ao nosso programa de Olho na Inclusão. Quais são os seus destaques do programa de hoje, dessa sexta-feira? Olá, Gustavo Torniero, que bom ver você de novo aqui no De Olho na Inclusão. Olá, Marcos Aurélio de Carvalho. Olá, gente boa e qualificada que está conectada com a gente. Bom, os meus destaques são os seguintes, Gustavo. O projeto de lei aprovado pela Câmara Federal amplia a proteção a pessoas idosas e com deficiência vítimas de violência doméstica. Daqui a pouco, todos os detalhes. O SENAC trabalha pela criação de novos sinais para a administração em Libras. E o Brasil conquistou 52 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que aconteceu em Bogotá. Gustavo, é só você me chamar que eu trago todos os detalhes. Muito bem, Agnaldo. Daqui a pouquinho eu te chamo. Para você que está aí no nosso canal de YouTube da ONCB, acompanhando o nosso programa de Olho na Inclusão, deixa o seu comentário aqui para a gente. Fala o que você está achando das notícias, das informações. Deixe a sua opinião. Você também pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anota aí, é o 119 2006 1342. 119 2006 1342. E agora sim, eu chamo Marcos Aurélio. Seja bem-vindo ao nosso De Olho na Inclusão novamente. E quais são os seus destaques? Olá, Gustavo. Olá, Aguinaldo Borcati, Gustavo Torniero. E você que dá esse prestígio, essa grande audiência ao nosso De Olho na Inclusão, você telespectador do nosso programa. Então, vou trazer as seguintes notícias com detalhes. Delegação brasileira lança na ONU o Guia de Linguagem Simples. ONG do Recife cria um site colaborativo com informações sobre estabelecimentos acessíveis. E ainda hoje no programa, livro destaca retratos e depoimentos de mães de crianças com autismo. Os detalhes eu trago já já, Gustavo. Muito bem, Marcos Aurélio de Carvalho. Vamos iniciar então com as nossas notícias do programa de Olho na Inclusão dessa semana. Medidas para proteger pessoas idosas e com deficiência vítimas de violência doméstica foram aprovadas na Câmara dos Deputados. É isso, Agnaldo? Exatamente. Hoje nós já temos na legislação brasileira a Lei Maria da Penha, né, que muita gente conhece, que trata de violência doméstica contra mulheres. Agora, né, esse novo projeto de lei, que iniciou no Senado e foi aprovado na Câmara Federal, ele amplia essas medidas protetivas também a pessoas idosas e pessoas com deficiência, Gustavo. Trata-se do projeto de lei número 4438 de 2021, que inclui medidas protetivas em duas leis, né, duas leis muito importantes, a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto do Idoso. O texto do projeto de lei prevê a possibilidade da autoridade policial solicitar à Justiça a adoção de ações para proteger a segurança física das pessoas com deficiência. São medidas como a apreensão imediata de arma de fogo que estiver em posse do agressor, afastamento temporário ou definitivo da vítima e proibição de contato telefônico. O texto ele foi originado no Senado por iniciativa da então senadora Simone Tebet, do MDB. Foi aprovado no Senado, foi à Câmara Federal, foi aprovado também, mas com algumas mudanças, Gustavo, em virtude disso, vai ter que voltar para o Senado. O Senado, então, vai avaliar essas mudanças que aconteceram na Câmara Federal e aí, com tudo aprovado, vai para a sanção presidencial. Vamos então aguardar os próximos passos dessas medidas, desse projeto de lei que vai ao Senado. Marcos Aurélio, evidentemente,
pessoas com deficiência, pessoas idosas, eu colocaria aí até outros grupos minoritários, de minorias sociais, estão mais vulneráveis, obviamente, às violências domésticas. O que que você acha desse projeto de lei aí que foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados? Sem dúvida, Gustavo, sem dúvida são mais vulneráveis e daí merecem medidas que garantam direitos e garantam proteção, medidas protetivas. O projeto ainda tem que ser muito aperfeiçoado, Gustavo. Ainda tem brechas, ainda tem detalhes para aperfeiçoamento. Mas isso é parte do processo democrático, né? Só quem não gosta de democracia é que não gosta de todo o trâmite nas comissões na Câmara e posteriormente no Senado até chegar na votação em plenário. Então, que seja bem-vindo o projeto, que se transforme em lei com os devidos aperfeiçoamentos necessários. Com os devidos aperfeiçoamentos necessários, com a escuta da sociedade civil, dos especialistas e das pessoas envolvidas, né, das próprias pessoas com deficiência. E, Marcos Aurélio, agora quem traz a segunda notícia é você, sobre a delegação brasileira que lançou na ONU um guia de linguagem simples, é isso? Conta mais pra gente. Exatamente isso, Gustavo. A delegação brasileira nas Nações Unidas lançou o Guia Prático de Linguagem Simples. Isso aconteceu na Conferência dos Estados-membros da Convenção, ou seja, a conferência que reúne os Estados-membros que assinaram em 2006 a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse evento, no qual a delegação brasileira lançou o guia. Esse evento aconteceu em Nova York, na sede das Nações Unidas. Segundo o Diário PCD, o material foi elaborado pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A linguagem simples é uma técnica que tem como objetivo tornar os textos acessíveis para pessoas com dificuldades de leitura, incluindo aquelas com deficiência intelectual. Marcos Aurélio, eu quero conhecer esse manual. Mas você não só pode, como deve, como pode fazer isso já. Mas antes, dá uma escutadinha até o final no nosso De Olho na Inclusão. Mas o link, Aguinaldo Borcati já disponibilizou, o link para o manual completo está aqui na descrição do canal YouTube. Eu fiz a experiência até, Aguinaldo, fui no link, testei, está muito legal o manual, está bem bonito, todo com capa e com segunda capa, todos repletos de detalhes, com descrição, com texto acessível. Parabéns ao pessoal que elaborou esse manual de linguagem simples, que é o destaque desta notícia, Gustavo. Muito importante esse tipo de iniciativa, Marcos, para quem não sabe, os nossos ouvintes, falando de uma forma bem inicial, superficial aqui, porque a gente não tem tempo para aprofundar essa questão, mas a linguagem simples busca tornar os textos, os conteúdos mais acessíveis por meio de uma linguagem mais simples, de vocabulários do cotidiano. Isso é muito importante para pessoas com deficiência intelectual, outras deficiências também, e para a população de modo geral, né, Aguinaldo? A gente tem, inclusive, conteúdos jurídicos, né, que são, às vezes, incompreensíveis para a população de forma geral. Então, a gente trabalhar com esse tipo de linguagem simples, esse tipo de texto acessível é muito importante, né? É verdade, Gustavo. E isso é ampliar a acessibilidade na prática, né? Porque muitas vezes a gente pensa, quando está falando em acessibilidade, somente naquelas questões de barreiras arquitetônicas, nas dificuldades que tem, e tem bastante, né, nas cidades. Mas a acessibilidade também é você ter um acesso bom à informação, né? E nesse caso, você acessar, a pessoa com deficiência pode acessar as informações de forma simples, adequada à sua condição, e isso também vai ampliar esse espectro de acessibilidade, ganham todos com isso. Inclusive, daqui a pouco, Gustavo, eu vou trazer uma notícia também que tem a ver com acessibilidade de informação. Boa, Aguinaldo, boa. Então vamos trazer, a gente falou sobre linguagem simples, mas agora a gente vai falar de língua, língua brasileira de sinais. O Senac busca colaborações para criar novos sinais para administração em Libras, é isso, Aguinaldo? Exatamente, porque já existe, né, o glossário de Libras para administração, que é do Senac de Minas Gerais. A ideia agora é buscar colaborações para ampliar esse glossário. Você sabe, Gustavo, que todo ramo de conhecimento, né, toda área de trabalho tem a sua linguagem técnica própria e que muitas vezes essa linguagem não está contemplada, né, na linguagem brasileira de sinais. Essa é a ideia com esse glossário.
Segundo a Agência Brasil, o material já apresenta mais de 200 termos, com transcrições em texto e sinais correspondentes. Muitas dessas palavras são comuns nos negócios, mas não possuem correspondência em Libra. Palavras como coaching, deadline, e-commerce estão entre os termos que foram inseridos no glossário. Parte desses sinais foi criada pelo professor do Senac em Betim, que se chama Daniel Miranda. Ele é surdo, e aí também é legal ver esse tipo de notícia, que é uma pessoa com deficiência, destinatário, né, da medida e que está participando ativamente, né, fazendo valer aquilo que a gente sempre diz e repete à exaustão: nada sobre nós sem nós. Tem como participar, né, auxiliando o Senac aí para aumentar esse glossário, enviando contribuições através de 2 endereços de e-mail que eu vou passar agora: jessica.maciel@mg.senac.br. Jéssica com 2 S's, tá? E também tem o e-mail juliana.gaudencio@mg.senac.br. Além disso, vou deixar para você que está nos assistindo também o link desse glossário que consta no canal do YouTube do Senac. Você vai acessar lá depois, claro, você vai acompanhar, tem mais notícias aqui no De Olho na Inclusão. Depois que acabar o De Olho, você vai conferir lá, que também tem o link aqui na descrição, Gustavo. Falando em projetos coletivos, vamos falar agora de uma ONG do Recife que lançou um site colaborativo com informações sobre estabelecimentos acessíveis, Marcos Aurélio. Isso mesmo, Gustavo. A Vale PCD, que é uma organização do Recife que reúne pessoas com deficiência e LGBTQIA+, lançou a plataforma que se chama Mapa de Acessibilidade, para dar informações sobre receptividade de estabelecimentos, a receptividade a pessoas com deficiência. Ou seja, o serviço indica, por exemplo, quando a estrutura de lojas, restaurantes, parques, academias e todos esses tipos de estabelecimento, quando elas estão preparadas para receber. Então tem um mapa. Essa loja está preparada para receber pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+. O mapeamento é colaborativo. Os usuários da plataforma podem dar nota, inclusive, né? Igual a gente faz com o aplicativo de táxi, não é isso? Nota ali de 0 a 5 para acessibilidade em cada lugar. E também indicam quais estruturas contam com rampa, banheiro adaptado, né? Ou elevador adequado para o uso de pessoas com deficiência. O mapa de acessibilidade pode ser acessado no link que está aqui no canal. Gente, esse nosso canal YouTube, hoje essa descrição, que é o texto que vem junto, tá repleto de bons links, de boas dicas para vocês. É um serviço que presta nosso querido Aguinaldo Borcati, disponibilizando todo esse material para vocês aqui no nosso canal YouTube. Então está disponível, gente. É uma belíssima ideia, né? Você põe num mapa que lojas estão adequadas, estabelecimentos, né? Então, restaurantes, parques, academias estão adequadas para as pessoas com deficiência na capital pernambucana, Gustavo. É uma baita ideia, Marcos. A gente tem iniciativas semelhantes também, o Guia de Rodas, né, que divulgava ali os estabelecimentos que eram acessíveis para pessoas com deficiência. Quanto mais tiver esse tipo de iniciativa, melhor para as pessoas com deficiência, né, Agnaldo? Exatamente, eu costumo dizer, né? Pessoa com deficiência também é consumidor, Gustavo. E quem trabalha nesses ramos de atividades no comércio tem que atentar para isso. Bom, atentar para o sentido de oferecer serviços acessíveis, e aí vem esse guia para melhorar tudo isso, concentrar as informações no lugar só, para a pessoa com deficiência poder escolher o lugar que vai. Muito boa iniciativa mesmo. Espero que outras cidades adotem a mesma ideia, a mesma medida. Bom, chegou o grande momento do programa que o Agnaldo adora, sobre esportes. O Agnaldo sempre está com as notícias de esportes. E falando em esportes, fica aí no nosso canal de YouTube da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a NCB, no nosso programa De Olho na Inclusão, porque daqui a pouquinho a gente tem uma novidade muito interessante, muito importante. Então, se você for embora agora, vai perder, com certeza. Mas agora a gente vai falar sobre os jovens, assim como eu, né, Aguinaldo? Porque eu sou um jovem, poderia estar ali Opa! também. Mas vamos falar dos jovens brasileiros que conquistaram 52 medalhas
Não, 52 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos. Aí, o Brasil com grande protagonismo, Aguinaldo. É bom de falar sobre esportes é que sempre a notícia é boa, né, Gustavo? E dessa vez a notícia é ótima. O Brasil terminou os Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que aconteceu em Bogotá, na Colômbia, com 52 medalhas. Foram 30 medalhas de ouro, 13 de pratas e 9 de bronze. Poderia até ter sido mais, Gustavo. O Brasil dessa vez optou por não levar as delegações de atletismo e natação. Se tivesse levado, certamente esse número seria maior. Foram 96 atletas brasileiros, a idade entre 12 e 20 anos, Gustavo. Eu acho que está um Ih! pouco abaixo da tua idade, mas enfim. Eles chegaram ao lugar mais alto do pódio, né, esses 96 atletas, em 9 das 10 modalidades que disputaram, incluindo futebol de cegos, inclusive, numa final emocionante contra a Argentina, com o gol faltando 40 segundos para terminar a partida, o Brasil venceu por 1-0. No goalball masculino, vôlei sentado, halterofilismo, bocha, tênis em cadeira de rodas. O país ficou na 4ª colocação no quadro geral de medalhas, atrás apenas da Colômbia, que terminou liderando, né, o ranking com 52 ouros. A Argentina ficou na 2ª posição com 36 ouros e o México, que foi o terceiro, com 33 ouros. Tem uma curiosidade, Gustavo, interessante. Nesses Jogos Parapan-Americanos de Jovens, o Brasil conquistou a sua medalha de número 500. Olha. Isso aconteceu com a dupla masculina de tênis em cadeira de rodas, o mineiro Luiz Augusto Calisto e o paulista Lorenzo Godoy. O Brasil, claro, ultrapassou essa meta, mas esse número é interessante, né? 500 medalhas foi conquistada no último dia 7 de junho. Mas aí o Brasil conquistou mais outras e chegou a um total de 534 pódios nas 4 edições dos Jogos que competiu. Notícia boa, hein, Gustavo? Você não pode participar, né? Mas quem sabe aí pode surgir uma oportunidade para você no goalball, no futebol de cegos. Está aberto. O Não, esporte sempre está aberto. eu acho que eu acho, ô Marcos Aurélio, você não acredita que com esse meu rostinho eu não passaria por uma pessoa de 20 anos? 20 anos A talvez, questão não né? é essa. Eu quero saber o seguinte: qual o esporte, qual a modalidade esportiva ou paradesportiva na qual você se inscreve, Gustavo? Olha, Marcos, acho que primeiro eu preciso ganhar um condicionamento físico, viu? Porque Faz sentido. no meu atual estágio sedentário tá meio complicado. Mas vamos falar então de outra notícia muito interessante aqui no nosso De Olho na Inclusão, nossa última notícia do programa dessa sexta-feira, Marcos, que é um livro que destaca retratos e depoimentos de mãe de crianças com autismo, é isso? É isso, Gustavo. Uma ideia realmente para promover, inclusive, o protagonismo das mães. A artista Grazi Gadia e o fotógrafo Márcio Amaral organizaram o livro Autism Without Mask, ou seja, Autismo Sem Máscara, na tradução do inglês para o português. Na obra, os autores compartilham resultados de oficinas realizadas com crianças autistas, oficinas que elas realizam em suas próprias mães entre 2020 e 2023. Vou explicar. Segundo o canal Autismo, as atividades aconteceram no Brasil e também nos Estados Unidos. Nessas atividades, as crianças pintaram os rostos de suas mães. Por isso que eu falei que é em suas mães. Pintaram os rostos como se fossem quadros. Então a criança pinta o próprio rosto da mãe. Depois foram feitos retratos das mães, incluídos no livro, juntamente com o depoimento de cada uma delas. A autora afirma que o livro tem como missão destacar o protagonismo das mães no aprimoramento de políticas públicas relacionadas à defesa dos direitos das pessoas autistas. A obra pode ser comprada pelo endereço que está onde? Aqui de novo, na descrição do canal YouTube do nosso De Olho na Inclusão, aqui no ONCB na Rede. Portanto, está repleto de bons conselhos, repleto de bons links, repleto de bons conteúdos, o texto da descrição do nosso canal YouTube de hoje, Gustavo. Com certeza, Marcos. Então, você que está acompanhando o nosso De Olho na Inclusão, vai lá na descrição do canal do YouTube. Você pode ter acesso a vários links, muitas referências no programa de hoje. Bom, esse foi o programa do De Olho da Inclusão dessa sexta-feira.
16 de junho de 2023. E semana que vem não tem De Olho na Inclusão, mas eu vou explicar o motivo. Eu falei para vocês que eu tinha uma notícia muito importante e é sobre a cobertura lá dos primeiros Jogos Paradesportivos Nacionais do movimento pestalozziano, que vai ser feito pela nossa rádio ONCB, a rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Marcos Aurélio, você e Agnaldo estarão na semana que vem, do dia 22 ao dia 24, em Brasília, trazendo todas as informações desse super evento, é isso? É isso, no dia 21, quarta-feira, eu, de São Paulo para Brasília, e Aguinaldo, de Curitiba para Brasília, já viajamos para preparar toda essa grande cobertura que vamos fazer na Rádio ONCB dos primeiros Jogos Paradesportivos do movimento pestalozziano, promovidos os Jogos pela Sociedade Pestalozzi, que é uma entidade de referência no apoio a pessoas com as mais variadas deficiências. Eu e Aguinaldo estaremos lá nessa cobertura para a Rádio ONCB. Então, como você disse, excepcionalmente não teremos nosso De Olho na Inclusão. Toda a nossa força de trabalho, tanto nós lá, eu e Aguinaldo em Brasília, quanto a equipe que fica aqui na retaguarda, em São Paulo, em outros postos, nós vamos trabalhar para fazer a melhor cobertura dos primeiros jogos do movimento paradesportivo pestalozziano. Então, como é que nós vamos fazer essa cobertura? De hora em hora, estaremos com notícias e entrevistas de 9 da manhã até umas 6:30 da tarde, na Rádio ONCB. Você que ainda não tem, baixe o aplicativo, é muito simples, Rádio Espaço ONCB, para acompanhar essa cobertura na quinta, na sexta e no sábado, porque o evento termina com a solenidade final às 18 horas do sábado, então, sábado 24. Então, teremos 22, 23 e 24, de 9 da manhã às 6 da tarde, essa ampla cobertura da Rádio ONCB. Vamos intercalar a nossa programação normal, as músicas, as notícias, com as participações minhas e de Agnaldo Borcati, diretamente de Brasília. Soube que Agnaldo, inclusive, já está montando um equipamento super moderno que ele está levando para Brasília para essa transmissão, não é isso, Agnaldo? Exatamente, Marcos Aurélio. Primeiro que eu estou empolgadíssimo, né? Estou ansioso já, querendo que chegue logo o dia da viagem, já preparando as minhas coisas, até porque é um momento histórico. Mais uma vez, a ONCB participando de uma transmissão histórica. Recentemente a gente esteve, né, no lançamento, no teste da primeira bola de goalball brasileira, e agora a gente vai estar nos primeiros Jogos Nacionais do movimento pestalozziano. É algo que está sendo construído de forma belíssima e a ONCB fazendo parte disso. Estaremos juntos lá, Marcos Aurélio, fazendo uma excelente transmissão com toda certeza, e esperando encontrar Beto Pereira por lá, porque ele nos prometeu um churrasco, né? Opa! É isso, Gustavo e telespectadores. Brasília, atenção, anotem aí, quinta, dia 22, sexta, dia 23 e sábado 24, das 9 da manhã até umas 6:30 da tarde, Rádio ONCB em ampla cobertura dos primeiros Jogos Paradesportivos do movimento pestalozziano. Muito bem, Marcos Aurélio, cobertura exclusiva, a ONCB e a Rádio ONCB sempre inovando, sempre à frente com as transmissões esportivas, com a cobertura do paradesporto brasileiro. Marcos Aurélio, então, até uma próxima, boa viagem, bom trabalho lá para você, viu? Muito obrigado. E para vocês, telespectadores do De Olho na Inclusão, aquele abraço. E aqui no De Olho na Inclusão, nós voltamos dentro de 15 dias. Agnaldo, você volta na Rádio ONCB na segunda-feira, é isso? Segunda-feira, a partir das 8 da noite, com Esporte Divisão, junto com André Ferreira, Lorena Oliveira e Alex Simplício, falando tudo a respeito do futebol e de outros esportes, inclusive também sobre esporte paralímpico, Gustavo. Boa viagem para você e bom trabalho também, viu, Agnaldo? Estarei aqui na retaguarda, divulgando, passando informações para as nossas redes sociais, ONCB na Rede, facebook.com/ONCB na Rede, twitter.com/ONCB na Rede e, é claro, o nosso aplicativo Rádio ONCB, viu, Agnaldo? Boa viagem lá para você. Obrigado, Gustavo, e no De Olho na Inclusão daqui a 15 dias de novo. Eu vou ficando por aqui, então esse foi o De Olho na Inclusão de sexta-feira, 16 de junho de 2023. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. De Olho na Inclusão.
As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.